Seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite. Muito obrigada. Pode se sentar. Fique à vontade. Gente, a doutora Ana Carolina Sato, médica acupunturista. É uma área médica muito legal, mas pouco explorada, eu acho, né, doutora? Eu acho, porque a gente até está querendo mudar o nome agora para acupunturiatra, porque existem algumas diferenças, né? O médico que fez acupuntura, a gente faz uma formação de 3 anos em média e tem o título de especialista. Para diferenciar exatamente, tem algumas pessoas que fazem acupuntura sem saber, infelizmente, no Brasil, né? Já peguei casos de pacientes que tiveram lesões ou coisas não muito legais por pessoas que não tinham formação e fizeram. Então, perigoso, né? Perigoso. Hoje em dia é uma especialidade médica e a gente tem todo um conselho, tem toda uma formação, a gente tem que revalidar toda vez o nosso certificado, então é uma coisa bem séria. Eu fiquei pensando aqui, né? Porque eu achei que a acupunturista não precisava ser médico. Eu já fiz uma vez, sem ser com médico, então eu corri um risco ali, hein? Hoje em dia, pelo STF, teoricamente, só médicos devem fazer acupuntura. Não a medicina chinesa em si, porque a medicina chinesa em si, ela engloba várias outras áreas, por exemplo, fitoterapia, auriculoacupuntura, que é essa na orelha, ou massagens, né, da própria, chama Tuiná, a massagem chinesa. Mas a acupuntura, por ser um procedimento invasivo, a gente recomenda que seja feita por médicos. Por quê? Primeiro porque ela pode mascarar alguma doença que tenha por trás. Eu já peguei paciente que tinha, por exemplo, um câncer, fazendo acupuntura, some, né, a dor diminui e você pode atrasar esse diagnóstico. Então, pacientes com depressão, que têm alterações metabólicas importantes, né? Que a gente precisa diagnosticar primeiro. Então, precisa primeiro ter um diagnóstico para depois a gente fazer o tratamento. E segundo, pela intercorrência, né? Porque pessoas que fazem, às vezes, nem formação na área da saúde têm e pode lesionar nervos, estruturas mais sérias, né? Teve um caso de uma paciente que teve até uma lesão pulmonar feita com acupuntura por uma pessoa que não tinha a formação adequada, né? E, obviamente, na hora da acupuntura, algumas pessoas podem ter alguma alteração, uma queda de pressão, né? Então, a gente tem que saber socorrer e saber o que fazer se tiver alguma intercorrência. Isso também é muito importante. Você é pediatra, né? Criança faz acupuntura? Faz, a gente faz acupuntura e a resposta é excelente. Sério? É que os pais, a gente tem um pouquinho de receio, mas a acupuntura infantil, ela é bem diferente da acupuntura do adulto. Porque são as picadinhas, eles deixam? Depende da idade, a gente tem que conversar. Se for bebezinho, a gente usa umas agulhas bem pequenininhas assim e depois eu gosto de ocluir. Então eu coloco um curativinho assim de bichinho. A criança continua brincando, não percebe. A quantidade de agulhas é muito pouca, a gente não usa igual a do adulto. E para a criança um pouco maior, a gente explica o que é. E aí a gente vai brincando, fazendo uma coisa lúdica para a criança entender. E entender que aquilo não tem risco, não é igual tirar um sangue que a gente segura. Se a criança falar pra mim, olha, eu não quero, não consigo, a gente respeita sempre. Eu nunca faço nada à força e nunca escondido da criança. É sempre com muito conversa e muito respeito pela opinião da criança. Mas quando a gente consegue que a criança faça um tratamento, porque o tratamento normalmente é semanal, a criança vai toda semana lá comigo, aí acaba acostumando, essa doutora é legal, ela brinca comigo, eu coloco uma anteninha, que a gente não fala agulha, né, a gente chama de anteninha. Toda a estratégia lúdica, né? Exatamente, e os pontos da criança a gente tem locais diferentes, né, para poder ser menos agressivo, então não deitada na barriga, assim, a gente tem locais específicos e a gente também tem que fazer na mãe algumas vezes, porque às vezes ali tem uma coisa da mãe é o cuidador, né? Quem fica mais com a criança, porque isso gera uma melhora da resposta. A gente arrumando a energia da mãe, entre aspas, a gente também organiza a da criança. Tudo a gente vê que hoje a maioria das doenças, elas partem do emocional, né, doutora? A gente tem no livro da medicina chinesa, que tem mais de 5.000 anos, eles falam que 80% das doenças são causadas pela parte emocional. 80? 80. 20% seria acidentes, traumas e coisas assim, sabe? Por que 80%? Mas assim, eu passei uma raiva, vou ficar doente? Não, não é assim. Vamos supor que você, desde criança, tem uma mãe agressiva. Aí você aguenta essa agressividade, vai engolindo. Aí chega na fase adulta, tem um chefe que é agressivo, vai. Depois de cerca de 20, 30 anos, às vezes, com a mesma agressão, a gente pode aí desenvolver alguma doença.
Para o chinês, tem 3 fases da doença. A fase energética, quando a gente sente que tem alguma coisa errada, mas não sabe exatamente o que. A fase funcional, onde a gente tem uma alteração, por exemplo, eu sinto uma dor de estômago, mas eu faço a endoscopia, não vem nenhuma lesão. E a fase orgânica, que aí eu já tenho uma lesão, que pode ser, por exemplo, aparece uma gastrite, aparece alguma outra coisinha no intestino, um pólipo, alguma coisa, já tem uma lesão orgânica. Nessa fase, aí a gente precisa de medicação, a gente precisa de cirurgia, tratamentos, né? Mas no inicial, a gente consegue tratar, melhorar muito com a acupuntura. É interessante porque essa semana eu passei um caso curioso na minha família. Eu tenho uma filha de 5 anos e aí a mamãe tá trabalhando agora, então a mamãe tá todo dia fora de casa e a gente sempre foi muito grudada. E ela começou a sentir emocionalmente isso, né? E é engraçado porque foi bem na barriga, né? Que é onde realmente eles falam que é o segundo cérebro da gente e é onde a criança sente isso emocional. Então ela chorou, você vê realmente como que essa questão do emocional pode afetar no físico. E eu fiquei mesmo assim, de boca aberta, porque a gente ouve falar, mas a gente fica meio assim, né? Não acredita muito. Mas quando aconteceu dentro da minha casa, eu falei, gente, real. Então isso realmente tem um fundo muito poderoso emocional. Tem. É que a criança, ela ainda não tem a capacidade de elaboração da emoção. Então ela não consegue dizer assim, estou estressada porque a minha mamãe não está comigo todos os dias. E te falar, olha mamãe, eu preciso de você mais tempo. Ela não consegue elaborar isso ainda. Então, ela apresenta algum sintoma físico. O mais comum, assim, é dorzinha na barriga. Olha só. A gente também tem dores nas pernas e dor de cabeça, que são as 3 dores mais frequentes. É interessante que um pediatra avalie pra gente, lógico, excluir alguma outra causa, né? Não, eu levei ela no médico. Mas aí o pediatra fala, olha, não apareceu nenhuma causa. Então pode estar naquele início que eu te falei da parte energética, funcional. Mas a criança sente mais mesmo porque ela não tem esse poder de elaboração. Se fosse para você, por exemplo, você falaria, estou fazendo isso, consigo intervir, saber de onde vem e consegue ajustar. Certo. Mas a criança, quanto mais nova ela é, menos capacidade de elaboração das emoções ela tem. Igual um bebê, o bebê ele não consegue nem falar, então ele só chora. Né? Então a gente tem que tentar ver o que está acontecendo nesse entorno e com essa criança para poder amenizar. O que a gente pode fazer no seu caso? Né? Dentro do que a gente chama de medicina emocional, que é uma medicina voltada na parte emocional, a gente pode primeiro conversar com você, para você explicar para ela, porque às vezes a gente acha que a criança não tem entendimento, mas você explicar, a mãe precisa trabalhar, que eu preciso ganhar dinheiro, a mãe vai sair tal horário, mas vai voltar tal horário. Com o tempo, ela vai às vezes adaptando. E se não resolver, a gente pode tratar mesmo com acupuntura, tratar vocês duas, tratamentos com, por exemplo, homeopatia também ajudam. Homeopatia também é muito legal, né? Eu lembro quando eu era criança também, eu fazia muito tratamento de bronquite e eu me curei de uma bronquite com tratamento de homeopatia. Homeopatia, se a gente consegue fazer o tratamento bem feito, também a gente tem boas respostas. Depende muito tanto da participação dos pais quanto do médico ser um médico bom para entender aquela dinâmica e poder prescrever o tratamento adequado. E também a gente, como ela está tendo uma dificuldade emocional, às vezes até um último caso, né, assim, se você não conseguir resolver, levar para terapia, fazer uma terapia com ela ou com vocês duas, para ver como que consegue mediar essa situação. É interessante, né? Você falou que 80% das doenças são de fundo emocional. Quais são as principais doenças, doutora, emocionais? Olha, a gente tem muitos tipos, porque a maioria das doenças, como eu te falei, são da causa emocional. Mas para o chinês a gente divide em 2 partes. Tá. A gente divide na parte externa, então aquelas pessoas que têm a tendência a falar as coisas mais. Então elas têm mais doenças da parte muscular. Então eu tenho mais, por exemplo, dores de articulações, lombalgia, que é a dor nas costas, cervicalgia, dor no ombro também, bem frequente. E tem aquelas pessoas que internalizam mais os problemas. Então a gente pode ter gastrite, pressão alta, ou mesmo a questão de alergias, como a bronquite, o asma, dores de cabeça, são as pessoas que internalizam. Essas são as mais frequentes. E é interessante que o nosso corpo mostra pra gente o que está acontecendo com a gente. Porque pro chinês sempre tem uma explicação. Por exemplo, dor de estômago. O que o estômago faz? Ele digere. Então eu não estou conseguindo digerir aquilo e estou engolindo
Outro exemplo, eu tô com dor no ombro, que eu pego os pacientes muito comum, eu tenho dor no ombro. Então é a pessoa que, né, que mais exterioriza. Certo. O que o ombro faz? Esse movimento, não é? Então, às vezes eu tô querendo bater em alguém e não posso. E quem tem, agora eu vou dar uma curiosidade, vamos ver, vou chutar uma. Quem tem, por exemplo, câncer, qual que é o sentimento assim que a pessoa geralmente é mais alma? Câncer é normalmente a pessoa, lógico, isso aqui é uma interpretação genérica que não deve ser usada para todo mundo, isso aqui é só, né, uma ideia. Certo. Mas o câncer, ele envolve várias coisas. Primeiro, a genética, tem cânceres que são de origem genética, mais do que a questão emocional, mas normalmente são pessoas que estão querendo desistir da vida. Olha só. Vamos falar um pouquinho mais no próximo bloco sobre esse assunto, porque é um assunto interessante, eu sei que tem muita gente que quer saber, viu, doutora? Então, vamos pro break rapidinho e a gente já volta. Estou recebendo aqui na nossa sala a doutora Ana Carolina Sato, médica acupunturista, pediatra. E a gente está falando um pouquinho sobre as doenças e a parte emocional, como elas se linkam, como uma coisa puxa a outra. A gente estava falando aqui sobre algumas doenças. Perguntei sobre o câncer. Quais são as partes emocionais aí que faz o câncer aparecer? Doutora, como fala pra gente aí, que é um tema delicado. É um tema muito delicado. A gente está falando de uma coisa só por cima, uma coisa mais genérica, obviamente. Mas o câncer, a gente tem alguns que são de origem genética, né? Uma grande parte deles. Mas alguns deles, o organismo, na verdade, assim, o que é o câncer? É uma doença potencialmente fatal. Então, talvez essa pessoa esteja com uma dificuldade de viver mesmo. Às vezes, perdeu um pouquinho da vontade de viver. Eu tenho câncer, aconteceu isso comigo. Não, calma, não é assim. Isso é uma coisa muito por cima e genérica, né? Como eu disse, existem as causas de fora, externas, que são genéticas, às vezes tipos de alimentação, tipos de exposições e coisas assim. Mas o câncer em si, pela medicina chinesa, a gente tem aí uma pessoa que está um pouquinho desistindo de ficar da vida. Nossa, que engraçado, né? A gente vê também outros casos aqui. Vamos ver mais um caso. Por exemplo, uma pessoa que ela tem tontura, ela já fez exame de labirintite, não deu nada. Pode ser de fundo emocional também? Dor de cabeça? Pode. A gente, não é que assim, não é que é porque é fundo emocional também, a gente tem que deixar claro que a pessoa não sente aquilo, a pessoa sente. Mas é que a causa é que conforme as emoções vão acumulando na vida da pessoa, você acaba tendo doença e daqui a pouco você vai ter a parte orgânica acometida. A tontura, a gente tem vários tipos de tontura que a pessoa pode ter, né? Por exemplo, tem aquela tontura que a gente chama de tontura rotativa, que a pessoa roda. Isso é uma causa. Né? A gente tem a tontura do tipo síncope, que a pessoa tem vontade de desmaiar. E dentro desse tipo de tontura, a gente tem várias coisas que podem causar isso, né? Então, a gente sempre tem que excluir a causa orgânica, por exemplo, uma arritmia, uma alteração da glicemia, alguma alteração cardíaca que a pessoa possa ter, ou mesmo uma labirintite. E a gente excluindo isso, aí sim, a gente sabe que existe um tipo de tontura que eu pego bastante lá no consultório, que a gente chama de síndrome vasovagal. O que é isso? Quando a pessoa está simplesmente dá muito estresse, a gente pega em pessoas que vão fazer prova, mais em mulheres, né? Pessoas que estão trabalhando muito, e a gente tem uma liberação do cortisol e tem uma confusão ali na hora que você passa o estresse, que a hora que libera vários hormônios, a gente tem uma baixa da frequência cardíaca, e nisso a pressão cai, e a pessoa tem aquela sensação de desmaio, como se fosse cair. Né? A gente tem mais em mulheres porque normalmente a pressão da mulher é um pouquinho mais baixa que o do homem, né? E o que a gente tem que fazer? A gente investiga tudo. Existe um exame chamado tilt test que pega isso. No exame a gente pega essa alteraçãozinha. E a acupuntura ajuda? Sim, porque a gente vai tratar o estresse, vai tratar essa alteração hormonal que a pessoa está sentindo para regularizar isso e a pessoa não ter essa sensação. Mas, obviamente, de novo, a gente tem que sempre fazer o diagnóstico primeiro. Mas também a gente pode tratar com a acupuntura ou com essa questão de entender o que está acontecendo, por quê, o que está te estressando, porque mais importante do que a gente ver, tem uma doença, tem uma dor de cabeça, por que eu estou tendo isso? Qual é a causa? Porque nós somos reflexo de tudo aquilo que a gente faz, então, o que a gente pensa, o que a gente come, o que a gente vive, com quem a gente se relaciona, onde a gente mora.
tudo isso integrado produz o equilíbrio e a saúde. Para o chinês, a saúde se resume em equilíbrio. Né? Então, a gente tem que pensar tudo isso também. Eu tenho uma dieta saudável, eu faço exercício físico, mas e os seus pensamentos? O que você está pensando? Né? O que você sente? Isso tudo tem que ser avaliado para a gente poder entender essa causa emocional, entre aspas, das doenças, né? E por isso que as pessoas não levam em consideração. A gente tem, por exemplo, uma gastrite, que é uma doença lá do estômago. Mas eu como direitinho, mas... Né? Como é que está a sua vida em casa, com a sua família, com os seus filhos? Você está conseguindo dormir à noite? Tudo isso a medicina emocional elabora. Então, todo um círculo em volta. Né? Por isso que é importante a intervenção de um profissional que entenda, para a gente poder não só mudar a alimentação, te dar um remédio, fazer tal coisa. A gente precisa abordar como um todo, perguntar para você, Bárbara, o que está acontecendo na vida? O que está acontecendo na vida de você que está tendo essas coisas? Não adianta só a gente ir lá e fazer um exame, né? Não é esse tipo de medicina que faz a acupuntura, que faz a medicina emocional acredita. Se eu estiver errada, me corrija. É chamada de medicina... emocional? Não, tem... fugiu agora a palavra. É que tem vários nomes, né? Que é integrativa, perdão. Medicina integrativa. A gente tem vários nomes com algumas visões diferentes, né? A gente tem, por exemplo, uma desenvolvida por Harvard agora, que chama Medicina do Estilo de Vida, que também tem uma função parecida. A gente tem a medicina integrativa, que tem uma visão parecida também, que integrar. Tem a medicina emocional, que foi desenvolvida aí pelo nosso professor Sao Yamamura, que ele integra a acupuntura, a medicina chinesa com a parte emocional. A gente tem a medicina que a gente chama de holística, antroposófica, que são medicinas que visam o indivíduo como um todo, porém com abordagens um pouquinho diferentes, né, do que a gente vai fazer. É muito interessante, né, porque antes da medicina ela era assim, tá com dor de cabeça, dá um remédio de dor de cabeça e tchau, manda a pessoa para casa. Hoje em dia é interessante essa questão de você ver o indivíduo como um todo, você ir na raiz da causa realmente do problema, para aquela pessoa ter uma qualidade de vida e ela não voltar mais para o seu consultório. Exatamente. Eu acho que esse é o maior sucesso de um médico, né? Exatamente. Essa medicina assim, que a gente vê o indivíduo como um todo, ela é praticada na China. Isso tem 5.000 anos que o pessoal oriental fazia isso. E o médico era responsável por todos da vila. Então, quando morria um paciente, assim, punha até uma lanterna na casa do médico. Então, o médico ficava até... Se fosse uma casa muito iluminada, quer dizer que o médico não foi bom. Mas ele era bom quando o paciente ficava bem. E eu considero o sucesso, assim, dos meus tratamentos, quando o paciente se dá alta. Eu falo, não, tô bem. Então, tá ótimo, né? Isso é o nosso sucesso. E, hoje em dia, a gente teve vamos dizer assim, uma individualização muito grande. Então, o médico especialista da unha, do dedinho, do pé, daquilo, e remédio. Isso foi importante, isso é importante, porque quando eu tenho uma patologia específica, eu preciso de alguém especialista, eu preciso de medicação. Porém, a gente está esquecendo o outro lado, que é o que a medicina chinesa vem resgatar para a gente agora. Né? O que é saúde para você? Né? Primeira vez que o paciente chega no meu consultório, eu pergunto, o que é saúde para você? Né? O que você te faz bem? O que te faz feliz? Né? E a maioria das pessoas não sabe me responder, porque exatamente a falta de saber, de ter autoconhecimento, já produz alguma doença. Algum malefício, né? Eu admiro muito os chineses, né? Eles vivem muito e vivem com qualidade, né? E aí eles realmente usam muito a massagem como um ponto também de tratamento, acupuntura, alimentação. Então é impecável, né? A gente até brinca e fala, comida chinesa, comida japonesa, a gente gosta até, tava brincando com o Renato aqui, né? Que na sexta-feira a gente vai ter também a culinária aqui, que é, na verdade, a a gente abrasileirou o negócio, não tem nada a ver, eles são extremamente disciplinados. Você pode ir, eu moro ali próximo ao Parque da Aclimação, e aí você vê lá de manhã o que tem de chinês, japonês, eles estão lá firmes e fortes, fazendo a caminhada, fazendo os seus alongamentos. Então, assim, é admirável realmente essa medicina. Eu realmente tiro o meu chapéu para eles. Eu acho que mais importante da medicina que você escolha se tratar é importante a disciplina. São duas coisas importantes. Fala assim, o que eu preciso para ter saúde? Eu acho que hoje em dia se resume a duas coisas, que é autoconhecimento e disciplina. Autoconhecimento porque eu preciso saber aquilo que me faz bem e o que me faz mal. E a gente não pode generalizar, né? E por causa disso também a disciplina. Vou dar um exemplo para você. Vamos supor, você é uma pessoa que passa mal com pimenta.
Você come pimenta, passa mal. Então, pra você, não é legal comer a pimenta. Mas aí você lê na revista que pessoas que têm um problema X precisam de pimenta. Aí você come, passa mal e fala. Então, para isso que é importante você experimentar os gostos da comida, ver qual comida você se sente bem comendo, o que você se sente bem fazendo, você gosta de caminhar durante o dia, durante a noite, à tarde. Aí o especialista vai te dizer, dentro do que você precisa, para adequar aquilo lá. Então, o autoconhecimento, saber o que faz bem para mim, o que faz mal. E aí sim tem a disciplina. Disciplina de eu precisar cuidar do meu alimento, cuidar dos meus pensamentos, cuidar com o que eu me relaciono, cuidar de várias coisas assim. Eu vejo agora às vezes os pacientes falando pra mim assim, chega final de semana, eu mereço. Aí vai lá, enche. Tal do merecimento, né? Se enche de álcool. Aí chega na segunda-feira lá comigo todo inchado, travado. Então você pensou, eu mereço. E você vai lá e abusa. Você judia do seu organismo, né? Você não merece, você merece ter uma vida longa. Uma massagem bem boa, né, doutora? A acupuntura dói? Tá, o pessoal sempre me pergunta, né? A resposta é que teoricamente não dói. Tá. Porque as agulhas que a gente utiliza são muito finas, são assim, de um fio de cabelo. Tá. E para criança ainda mais fina ainda, é menor ainda. Então, teoricamente, não dói. Você sente uma sensação que a gente chama de tequi, que é quando você coloca ali no canal, sente uma passagem de energia, vamos dizer. Pode ser que esfria, esquente, às vezes dá como se fosse um choquinho, dor. Não, é que tem algumas pessoas que fazem acupuntura que são mais mão pesada aqui, né? Tá, que é na hora de fazer assim, dói e tal, aí dói um pouquinho. Mas, em tese, não dói. Se você sente mais o canal, quando o canal está um pouquinho mais comprometido, aí a hora que eu ponho a agulha, você fala, isso aqui eu estou sentindo. Você fala, é porque está um pouquinho com vazio, tá sobrando energia, aí dá uma certa sensação esquisita. Tá. Para criança, se for bebê, nem sente. Fica mamando ali, nem vê. Crianças de 2 até 6 anos, a gente tem que conversar, porque tem medo da agulha. Tem medo. São desconfiados, tem medo. Depois, mais velha, a gente conversa e explica para a criança, ela acaba deixando, a gente faz em locais que são menos sensíveis, que tem locais que são mais sensíveis. Você, por exemplo, aqui na mão, na parte interna assim da mão, aqui assim é mais sensível do que, por exemplo, se eu colocar no cotovelo. Tá. Porque a sensibilidade a gente quase não tem uma sensibilidade, ou nas costas, exatamente, que é uma região maior, né? A gente tem uma sensibilidade que é diferente. Então, dependendo do lugar, você tem uma sensibilidade maior. Tá. Mas tem que ser alguém que tenha uma técnica bacana, assim, por exemplo, se for fazer em criança, não pode ser também qualquer acupunturista, tem que ser de preferência um que saiba tratar a criança, porque para fazer agulhinhas diferentes, ser rápido, a gente pode fazer algumas coisas que ajudam também. Por exemplo, a gente pode colocar, às vezes eu deixo uma coisinha de gelinho, aí põe o gelinho e põe a agulha, aí sente menos. Porque aí engana o cérebro também, né? Igual tomar vacina. Eu tenho uma outra que é uma borboletinha que vibra. Aí eu ponho, vibra, aí você põe logo na sequência, não percebe também, porque desvia a fibra de ação aqui. Ela sente só o tremorzinho, mas não sente tanto a dor. Sim. E existem opções, né? Existem laser acupuntura, existe, você pode fazer, se for criança, massagem, a gente pode fazer moxa, que é esquentar com bastãozinho. Já ouvi falar. Tem também um que é com ventosa, né? Que muita gente faz também, acho que também é bem bacana, ventosa, né? Exatamente. A ventosa a gente pode usar mais nas costas e em alguns pontos, né? E aí as ventosas, às vezes, algumas ventosas têm dentro uma coisinha que estimula o ponto. É tipo uma agulhinha também. Não é uma agulhinha, é só um metalzinho que você põe ali, ele estimula o ponto. Dá pra usar também. Mas se for uma agulha bem feita, bem colocada, rapidinho, você nem percebe, porque muito é medo que a gente sente da agulha. Às vezes a gente nem doeu tanto, mas a gente sentiu medo, aquela aflição. Vamos então marcar uma próxima com a doutora Ana, e aí a gente traz aqui alguém pra gente fazer ao vivo. O que você acha? Mostrando como é que faz a acupuntura? Ou você acha que é muito... Não, eu acho que pode, só que eu preciso ver com o CRM se pode. É verdade. Tem isso. Mas se puder, vamos fazer. Vamos fazer. Seria bem interessante. Tirar Pra tirar esse medo das pessoas, porque a acupuntura realmente é algo que foi criado para que possa nos ajudar você que está passando por um momento aí desconfortável, né? Então, a gente sabe que a saúde é em primeiro lugar.
lugar. Doutora, eu queria que você deixasse os seus contatos pra gente. Quem quiser conhecer o seu trabalho, né? Você atende aqui em São Paulo, então, por favor, passe seus contatos, Instagram. O meu Instagram é @DRA Ana Sato, então, doutora Ana Sato. Lá você pode clicar ali, tem todos os contatos, que eu tenho consultório aqui em São Paulo, né? Então, você pode acessar lá e marcar a consulta ou tirar dúvidas, se quiser tirar alguma dúvida, perguntar alguma coisa, enfim, mandar um comentário, pode marcar lá que eu mesma que respondo, tá bom? Fica à vontade para você entrar em contato.